aí você vê como que o mercado vai sendo formado, como que a economia vai se movimentando. Aqui na nossa cidade vizinha, São João do Boa Vista, já tem um pessoal montando uma empresa para reparo de bateria de carros elétricos. Cada R$1 que você gasta para andar no carro elétrico, para fazer o mesmo trajeto a gasolina, seriam 8. Você multiplica por 8 o gasto. Então é uma economia 1 para 8. O programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL hoje é um dos mais eficientes, um dos mais importantes programas de inovação do país. O que foi o pensamento lá atrás? O Brasil precisa deixar de ser um coadjuvante na produção de tecnologia e assumir um protagonismo também. Olá, gente, tudo bem? Grande abraço. Nós chegamos para mais um podcast desta quinta-feira. Meu Café com Manteiga chegando mais uma vez e hoje nosso assunto é muito legal. Estou recebendo aqui o professor Fabiano Costa. Nós vamos falar sobre sustentabilidade, nós vamos falar de mobilidade, nós vamos falar a mobilidade elétrica, né? O toque é para você, para todos nós que fazemos o movimento dia a dia aqui na nossa cidade. Tudo bem, Fábio? O Fabiano, perdão. Olá, Manteiga, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui contigo. Legal, cara, muito bom. Estava tomando café outro dia com o Luiz Antônio Batista e ele esteve aqui no podcast, aí ele falou, pô, eu vou te mandar um cara muito bacana, que é o Fabiano lá da PUC, professor da PUC e tal. Falei, legal. Aí na hora ele ligou para você e já alinhamos tudo e tá aqui pra gente bater esse papo, né? Então, pra gente conhecer um pouquinho do Fabiano, né, Fabiano? Você é Poços-Caldense, né? Poços-Caldense, nascido e criado aqui. É. E você conta pra gente aí como é que você chegou na faculdade? Você passou, a tua infância foi uma infância trabalhada, né? Foi bem acirrada, né? Como é que é isso? Eu sou nascido aqui em Poços, né? Morei até os 19 anos no bairro Santa Rosália. Lá eu tive a satisfação de estudar na hoje Escola Municipal, na época Escola Estadual Dr. Haroldo Afonso Junqueira. Lá eu estudei da primeira até a 8ª série. Um detalhe que eu gosto muito de relembrar, que a 8ª série eu fiz à noite. Mas com 14 anos? 14 anos. Mas podia isso? Como é que você conseguiu essa proeza? Na época podia. A gente já podia trabalhar com 14 anos, com carteira assinada. Já podia? Já podia. O difícil foi convencer minha mãe e meu pai a deixar eu trabalhar o dia inteiro, né? E estudar à noite. E você fazia o que durante o dia? Nessa época, o que qualquer jovem faz, né? Estudava de manhã, à tarde joga bola. Ah, tá. Então você só que você não estava trabalhando ainda. Ainda não. Mas você queria. Então por que estudar à noite se você não fazia nada durante o dia? Tirava o dia para ficar na rua? Eu era doido para começar a trabalhar. E aí, primeiro eu comecei a procurar um trabalho meio período. Tá. E chegava num lugar, o pessoal assim, não, só tenho vaga aqui para office boy período inteiro, período integral. Eu ia em outro lugar também período integral. E eu falei assim, mas eu queria trabalhar, né? Aí eu cheguei para minha mãe e para meu pai e falei assim, olha mãe, pai, o emprego que tem é só o dia inteiro. Então, deixa eu estudar à noite, eu faço 8ª série à noite. De jeito nenhum. De jeito nenhum, não. Você vai, se você quiser, só meio período e tal. E eu fui insistindo, até que deixaram, sabe? E aí eu fiz a 8ª série à noite, lá na escola Haroldo Afonso Junqueira. E foi uma experiência importantíssima para minha vida. Com 14 anos? Com 14 anos. E qual que era a média de idade? Devia ter o pessoal ali de 30, 40. Tinha um pessoal de 20 e poucos anos. Mas por que foi muito importante isso para mim? Porque eu era jovem, muito jovem, uma criança. Uma criança. E, só que a gente nessa idade aí, com 14 anos, você já consegue entender bem as coisas, né? E eu vi o quanto era difícil para os meus colegas lá de sala de aula conduzir aquele estudo, porque era diferente do meu caso, que eu trabalhava para ter o meu dinheiro ali para comprar minhas coisas. Eu não precisava trabalhar para sustentar uma família. Sim. Eu nunca paguei uma conta de energia na casa do meu pai e da minha mãe, nunca precisei ajudar em nada, porque embora fosse uma família que não era rica, mas era uma família que meu pai, sempre muito trabalhador. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai foi pedreiro a vida toda e está terminando a carreira dele agora. Ah, é? Está se aposentando agora. Mas a gente sempre teve uma infância assim muito boa. Então, pessoal muito trabalhador e tal. Mas o que acontecia? Eu notava que os meus amigos era outra realidade. Eles trabalhavam por quê? Porque tinham que sustentar a família. Pai de família. Pai de família. E aí, obviamente, eu notava que, além do trabalho, eles tinham que cuidar da família, tem filho,
Era muito difícil para estudar. Cara, ficava que hora terminava a aula? 10h30, 11 horas? 11 horas da noite. 11 horas. Então, naturalmente, bom, depois você começou a trabalhar, né? Mas por um bom período você podia acordar mais tarde um pouquinho, Sim. você tinha durante o dia para estudar, e esse cara não, né? Não. E eu pegava, observava aquilo e falei assim, olha, é melhor estudar agora. É melhor estudar agora. E aí, isso sempre ficou na minha cabeça. Falei assim, eu tenho que aproveitar a oportunidade agora, eu não posso deixar ela passar, porque depois vai ficar difícil. E aí, nesse período aí que eu estudei à noite, eu comecei a trabalhar durante o dia numa fábrica de cozinhas planejadas. E foi muito importante, porque Então foi um você aprendizado. sabe fazer uma mesa dessa aqui, né? Não, eu trabalhava como office boy. Ah, é? E ajudava um pouquinho a desenhar. Eu sempre gostei muito de desenhar. Ah, é? E aí o pessoal começou a me ensinar, eu já começava a desenhar alguma coisinha. Mas foi um período muito importante, um aprendizado. Porque antigamente tinha, hoje tem esse lance, eu acho, sabe, opinião minha, né? Mas eu acho que quanto mais cedo o camarada começar a trabalhar e saber o valor do dinheiro dele, acho que as coisas chegam mais fáceis para ele no futuro, não é? Eu acho que não é nenhum... Lógico, o cara tem que estudar, não é? Mas eu acho que o trabalho, além de colocá-lo no bolso, dignifica o homem mesmo, de verdade, né? Sim, vem aquele ditado popular famoso, né? Que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Exatamente. É a dose que é preciso ser medida de uma forma adequada. Obviamente, você não vai pegar uma criança e tirar ela da escola para trabalhar, isso é um crime. Não vai privar uma criança de brincar, de praticar esportes para trabalhar, mas dá para dosar para que aquilo seja feito de forma saudável, né? Para que seja um aprendizado, etc. Você trabalhou de empacotador também, depois, como é que foi? Como é que você foi galgando até chegar onde você está hoje? Eu, depois desse emprego que eu tive ali nessa fábrica de cozinhas planejadas, eu consegui um emprego na Casa Carneiro. Trabalhei na Casa Carneiro, comecei como embalador. Moleque, tinha 15 anos. E nesse mesmo período que eu fui trabalhar como embalador, comecei a estudar na Escola Dom Bosco. E eu fui fazer o curso técnico em informática. Quanta gente da Escola Dom Bosco formou, né, rapaz? Muita gente. Padre Carlos fez um trabalho brilhante. Sabe que eu tinha muita vontade de estudar lá, né? Infelizmente, eu não estudei na Escola Dom Bosco. É uma experiência fantástica. A Escola Dom Bosco é uma experiência fantástica. E foi interessante que eu fui trabalhar na Casa Carneiro. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com informática. Eu queria ser engenheiro. Por que eu queria ser engenheiro? Eu, ali num período ali, eu ajudava meu pai um pouco nas obras que ele trabalhava. Eu ia ajudar meu pai. Ele era pedreiro. E eu queria ser engenheiro. Queria ser engenheiro civil. Eu fui para a Casa Carneiro e chegando lá, era muito diferente de hoje, né? Que hoje a criança nasce e já dá um celular na mão dela, né? Eu cheguei na Casa Carneiro com 15 anos, eu nunca tinha visto um computador na minha vida. E eu cheguei lá e comecei a ter contato com os computadores. Que ali já era uma empresa, década de 90, mas já era informatizado. O pessoal ali sempre foi um pessoal muito à frente, né? E lá eu descobri a informática e já desisti de ser engenheiro. Falei assim, eu quero trabalhar com informática e fiz o curso técnico na Escola Dom Bosco. Curso de informática. Legal. Aí daí você foi para a faculdade. Aí eu fui fazer faculdade, fiz a graduação aqui na PUC Minas. Você fez PUC, né? Fiz PUC. Engenharia da computação. Ciência da computação. Isso. E aí você até citou o Luiz Antônio Batista, né? O ex-prefeito. E a gente vê o quanto os trabalhos bem feitos dos prefeitos são importantes, né? A PUC foi um golaço do Luiz Antônio, né? Foi uma transformação para a cidade. A vinda da PUC Minas para cá e foi um trabalho do Luiz Antônio. Sim. E aí você veja como é que veja só como são as coisas, né? Eu consegui fazer essa faculdade, por quê? Porque a PUC veio para cá. E depois da PUC, atrás da PUC vieram outras, né? Isso. E aí, eu além de estudar na PUC, eu me empreguei na PUC. Eu sou funcionário da universidade há 18 anos. Agora você imagina bem, se você tivesse que sair daqui para estudar fora, o custo que você teria com isso, não é? A universidade trouxe oportunidade para milhares de pessoas. Além de trazer dividendos para o nosso município também, né? Com pessoas vindo de fora para cá, né? Exato. E aí eu costumo dizer que a universidade, e aí pelo trabalho aí do Luiz Antônio, né? A universidade
me deu a oportunidade de estudar, me deu a oportunidade de trabalhar e, inclusive, de casar. Porque eu conheci a minha esposa na universidade, porque ela veio transferida de outro campus para Poços, na PUC. Ela é de onde a tua esposa? A minha esposa é de Itaú de Minas. Itaú, é perto aqui, né? E ela dava aula em Arcos, no campus de Arcos da PUC. E ela foi transferida para Poços. Ela não veio estudar, não. Ela veio trabalhar. Ela veio dar aula. Veio dar aula. E ela é formada em quê? Publicidade e propaganda. Legal. E aí eu conheci a minha esposa, já trabalhava na universidade. E aí foi uma história que a gente acaba construindo aí. Você tem filhos? Já tenho 2. 2? Tenho uma menina de 6 anos, a Mariana. Mariana. E um menino de 4 anos, chama Caetano. Legal. Caetano, nome bonito, hein? Da Mariana também, né? Mas Sim. Caetano é um nome interessante. E daí você fez mestrado também pela Unicamp, né? Isso. E fez doutorado? Isso, na USP. Na USP. Fiz o mestrado em Ciência da Computação na Unicamp. Fiquei lá há 2 anos. E depois fiquei lá assim, indo e voltando, né? Um período eu ficava mais dias por semana, que eu já comecei a dar aula aqui muito cedo, né? Com 6 meses de mestrado, já comecei a dar aula aqui. Você começou a dar aula muito novo, né? 25 anos. 25. Eles me confundiam com os alunos nessa época. Conheço alguém lá em Bauru que falou, pai, vou ter que deixar a barba porque chegou para dar aula e falou, mas esse moleque que vai dar aula pra gente? Teve que deixar uma barbinha. E aí já se passaram 18 anos. 18 anos, não. 18 anos. Agora muita gente diz que a sala de aula é um espetáculo, né? É um palco, né? É um show, né? A sala de aula é o lugar mais gostoso que tem pra gente estar. Seja como aluno, seja como professor. Eu ia esse tempo todo como professor. Isso quando você pega uma turma boa, interessada, né? Sim. Eu tenho muita saudade de sentar ali na sala de aula. Você foi um bom aluno, naturalmente. Fui um bom aluno. Talvez um aluno dedicado. E aí tem algumas experiências que a gente tem, assim como essa que eu te falei da 8ª série à noite, né? Tem uma experiência que eu tive com um programa da prefeitura, isso lá na década de 80, que eram escolinhas de futebol que tinham nos bairros. E lá no bairro Santa Eusália tinha essa escolinha do professor Aécio. Sim. O Aécio é da Secretaria de Esportes até hoje. E eu fiquei nessa escolinha ali dos 7 anos até uns 11 anos. E é assim uma das melhores lembranças que eu tenho da minha infância, é essa escola do Aécio. Você foi um cara bom de bola, não? Péssimo. Péssimo. E isso foi muito interessante porque eu sabia que eu era ruim. Ruim sim. Ruim no nível de ser péssimo. Mas eu gostava muito, sempre gostei muito de futebol. Eu, como todo menino, tinha o sonho de ser um jogador de futebol, mas eu não tinha a menor condição técnica, não conseguia, eu acho que eu nunca consegui fazer 4 embaixadinhas na minha vida. Ah, é? Nunca. Você era ruim mesmo. Ruim. Só que eu participava dessa escolinha do Aécio, e um dia eu estava lá e dava os exercícios para fazer, mandava correr, era muito bom. E eu lembro que tinha nesse dia um outro professor junto com ele. Eu lembro que eu estava fazendo exercício lá e o Aécio comentou com um amigo dele, falou assim, repara o tanto que esse menino é esforçado. Eu ouvi aquilo, né, que eu ouvi, eu estava jogando, mas eu ouvi. E quando tinha os campeonatinhos e tal, o Aécio sempre me levava, sempre jogava. E eu sabia que eu era ruim, mas eu sabia que eu estava lá porque eu era esforçado. Então, o que eu, desde criança, eu pensei, assim, olha, às vezes você não precisa ser nenhum grande talento, você não precisa ser, se você for esforçado, você consegue chegar. E você acaba contagiando os outros, né? Sim. Então, mesmo na escola, mesmo que a gente não seja ali um exemplo ali, às vezes, de técnica, mas se você é esforçado, você vai, né? O meu filho coloquei na escolinha. O professor me chamou e falou, olha, Marquinhos, o teu filho é um menino muito bonzinho. Mas, falei, o que será que esse cara me aprontou lá, né? Por que foi? Falei, não, ele pode continuar indo lá e tal, mas ele para futebol não vai dar, viu? Tá bom, deixa ele lá. Aí ele foi enquanto quis, né? Mas não era muito esforçado, não. Inclusive da escola, não gostava de estudar. Quando acabou se formando, fazendo doutorado e tudo, aí eu vejo e falei, bom, a vida muda, né? A vida vai ensinando. Eu acho que o cara pega gosto pela coisa e encontrou o foco, né? Eu acho que é aquilo que o cara quer, aí a coisa vira. Muito bem, daí você
hoje é um coordenador desse... Agora nós vamos começar a falar, gente, da tal mobilidade elétrica. Só para dar uma introdução, para que todos nós, até eu, Lucas, nós possamos conhecer melhor o Fabiano Costa, que está com a gente aqui hoje, né? E ele é o coordenador de todo esse trabalho dessa mobilidade elétrica, que ela é uma junção, né? DME distribuidora, DME energética, o IEF do Sul de Minas, né? E PUC. É isso? Mesmo, isso mesmo. Então, explica melhor isso para a gente, o Fabiano, por favor. Esse é um projeto de uma chamada estratégica da ANEEL. Esse projeto ele é financiado com recursos do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento, que é um programa de P&D da ANEEL, e esses recursos vêm da DME. Qual que é a formação desse recurso? Obrigatoriamente, isso por lei, toda empresa que tem concessão de serviços públicos de energia, 0,5% da receita dessas empresas precisa ser investido em pesquisa e desenvolvimento. Sim, mas a DME, por exemplo, ela é a dona da energia, né? A energia não é concessão, né? A DME é uma concessionária. Sim, mas não. Ela distribui, mas a DME, ela produz energia, né? Isso, ela produz. Ela tem a DME energética, que produz energia, e a DME distribuição, que faz a distribuição e até as nossas casas. Que foi um braço que foi criado, né, para a distribuição, né? Isso, foi um processo de desverticalização, né? Sim. Que também foi uma questão que foi feita no Brasil inteiro. Então, as empresas sofreram esse processo de desverticalização. E aí, aqui em Poços, a gente tem a DME energética e a DME distribuição. E as duas empresas, elas precisam fazer esse recolhimento. Não é um recolhimento, eles precisam separar essa verba, esse 0,5% do faturamento e, obrigatoriamente, investir em pesquisa e desenvolvimento. E isso é monitorado pela ANEEL. E se as empresas não fazem o investimento dentro do tempo limite, elas são multadas. Eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você não puder responder, não tem problema. Mas esse 0,5%, naturalmente, a gente sabe que o faturamento, o dinheiro, né, de pagamento de energia elétrica que a DME recebe é um valor muito alto. Então, você sabe mais ou menos o que representa esse 0,5% em questão de valores? Não sei te dizer. Não tem ideia. Não mas sei dizer. Mas é uma grana, né? É um valor, e isso no Brasil inteiro, né? O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL hoje é um dos mais eficientes e um dos mais importantes programas de inovação do país. O que se produz de tecnologia, de inovação nesse programa é algo assim que é louvável. E isso foi hoje a gente vê essa lei. Ela é do ano 2000, então são 23 anos com essa lei já em vigor. O que se produziu nisso realmente funcionou, porque o que foi o pensamento lá atrás? O Brasil precisa deixar de ser um coadjuvante na produção de tecnologia e assumir um protagonismo também. Até porque tem capacidade. Tem capacidade. Financeira até. Sim. E humana, né? Nós temos capacidade humana, financeira e temos mercado aqui. Sim. Então foi uma decisão muito acertada e hoje esse programa, quem aí está envolvido com ciência, com inovação, sabe o quanto ele é importante, o quanto ele realmente é eficiente, produto, tecnologia sendo criado. Então o que aconteceu? Lá em 2018, a ANEEL começou a trabalhar com o que é chamada 22. Essa chamada 22? Chamada 22. É um número de uma chamada que foi feita. É reconhecido como chamada 22. Ok. O que aconteceu? Foi sendo observado que o nosso país estava ficando muito atrás de outros países na questão da mobilidade elétrica. E, obviamente, quando se faz uma análise estratégica, observa-se que é um caminho importante a se seguir. Mas o Brasil ainda está engatinhando, né? Está engatinhando. Só que nesses 4 anos da chamada 22, já houve uma transformação muito importante. Já aconteceu uma transformação bem importante. E aí, essa encomenda, vamos dizer assim, por esses projetos de mobilidade elétrica, essa encomenda veio da ANEEL. A ANEEL chamou as distribuidoras, as empresas de geração de energia, as concessionárias, né? Hoje o Brasil tem quantas concessionárias e distribuidoras? Não sei te dizer. Toda concessionária tem uma distribuidora, né? Não necessariamente. Você pode ter empresa que tem a concessão só de geração, outra empresa pode ter a concessão de transmissão. Então são áreas diferentes ali. Eu sou da área de computação e o que eu conheço disso é de conversar com o pessoal, a gente vai entendendo, né? Bem, e aí?
E aí o que acontece? Essa encomenda veio da ANEEL, junto às distribuidoras, às concessionárias, e falou o seguinte: olha, nós precisamos investir dinheiro do programa de PID em mobilidade elétrica. Então vocês podem nos apresentar propostas, que nós vamos avaliar as propostas e vamos aí escolher as propostas que serão executadas. Nisso foi feito inicialmente uma chamada pública pela DME. A DME fez uma chamada pública, deve ter sido apresentados Quando ali você mais... fala em DME, você fala em energética e distribuição. Distribuição. Você fala das duas. Eles publicaram o edital e falaram o seguinte: olha, estamos com o edital aberto aqui para projetos. E aí o que aconteceu? A PUC e o Instituto Federal apresentaram essa proposta, nós concorremos ali com mais de 10 outras propostas, tinha proposta do Brasil inteiro, e a gente foi selecionado. A gente fez uma proposta assim, realmente muito consistente, muito consistente. E uma seria contemplada, só uma? Na DME é apenas uma. Tá. Só que aí o que acontece? Essa seleção então da DME... vieram outras propostas de outros estados? Isso, para a DME. É? E aí a hora que a DME fez o processo de seleção e nós ficamos ali em primeiro lugar, veio a segunda fase, que era fazer o quê? Agora apresentar a ANEEL. Aí nós fomos a Brasília. Fomos a Brasília, apresentamos o projeto. Era uma apresentação na plenária da ANEEL, apresentação fechada. Devia ter uns 20 avaliadores. ANEEL, ANP, Anatel, BNDES, Ministério de Ciência e Tecnologia. Era um grupo grande de avaliadores. E eles escolheram 30 projetos para o Brasil. E a gente ficou entre os 30. A gente teve a felicidade de ficar entre os 30. E nessa apresentação, o dia que a gente saiu de lá, a gente veio para a proposta e falou assim: nós vamos ser aprovados. O que aconteceu? A nossa apresentação demorou. Aí o pessoal começou a perguntar, e a gente respondia, perguntava, respondia, o nosso prazo acabou estourando e tinha outro grupo para entrar. Se eu não me engano, foram 69 apresentações em 2 ou 3 dias. E quando nós... Cada um tinha uma proposta diferente. Cada um com uma proposta Mas diferente. Eram propostas louváveis. Você conheceu todas? Você não era sabe. Secreto. Você só participava da... Porque essa proposta é o quê? É uma proposta uma proposta técnica? É uma proposta técnica e tem a parte técnica, a parte financeira. Isso. Eles analisam tudo. Aí o que aconteceu? Porque tem que ver custo também. Tem que ver custo. Nós saímos da plenária com o computador na mão e etc. E fomos arrumar ou colocar na bolsa. Tinha um lugar tipo um café na porta da plenária. E saiu um dos avaliadores para encher uma garrafinha de água. E ele viu que a gente estava lá ainda. Ele olhou para a gente e falou assim: que projeto, hein? Aí nós falamos assim: olha, é um bom feedback, né? Lógico. É um bom feedback. Ele era um avaliador? Um dos avaliadores. E aí a gente falou assim: olha, é um feedback. Você sai dali, você não sabe o que aconteceu, né? E aí você olha, pelo feedback dele, parece que gostaram. O cara falou pra vocês foram muito bem, viu? Foi o que ele falou. Foi o que ele falou. Vocês estão bem pra caramba. E aí quando saiu a lista dos 30, nós estávamos na lista dos 30. Então... isso foi, obviamente, uma oportunidade muito boa para nós, para poder conduzir um projeto desse aqui na nossa cidade, né? E você é o coordenador disso? Eu coordeno pela PUC Minas, que são aí as duas instituições de ensino. Mas de qualquer maneira a sua inserção vamos dizer, ela é muito forte no meio, né? Sim, é um trabalho intenso ali. A gente está completando aí o 4º ano de um trabalho intenso para conseguir entregar tudo que a gente propôs. Esse trabalho desde o início até a avaliação, as avaliações que aconteceram, né? Isso tem uma duração de 4 anos, é isso? 4 anos. A gente termina agora em dezembro. Tá. Muito bem. E daí terminou isso em dezembro, qual é o próximo passo para que isso aconteça? É o que a gente está fazendo agora. Em dezembro, a gente entrega um conjunto de tecnologias, de produtos que a gente tem certeza absoluta que já está, na verdade, colaborando com a mobilidade elétrica no Brasil. Tá. Agora, qual que é o próximo passo? A gente precisa fazer com que isso seja sustentável no ponto de vista de se manter.
E a gente já começa algumas discussões no sentido de fazer o quê? De encontrar estratégias para que esses produtos, mesmo com o projeto finalizado, possam continuar sendo utilizados, possam continuar atendendo as pessoas. E aí, obviamente, é um trabalho aí de várias mãos para conseguir fazer o desenho de como isso continua, que é o nosso trabalho agora desse último semestre de projeto, encontrar esse caminho. Tá, e quando nós falamos aqui de mobilidade elétrica, nós estamos falando do quê? De carro elétrico, nós estamos falando de bicicleta elétrica e até de patinete. Patinete, moto elétrica. Moto elétrica, tudo elétrico. Né? Tudo elétrico. Então é uma forma de mobilidade em que nós passamos a utilizar a energia elétrica como uma forma de propulsão, de fazer um motor movimentar, né? Eu puxei alguns dados para a gente bater um papo aqui, e aí eu vi lá, dentro de tudo que você me mandou, o Brasil hoje, nós somos em mais de 200 milhões, passa de 210 milhões de habitantes. Nós temos, marquei aqui, mais aproximadamente de 100 a 110 milhões de veículos hoje, não é? Isso. A gente tem uma frota grande de veículos no Brasil. Tá. E é um dos países, não sei qual a colocação, que mais emitiu CO2. Que mais tem emitido CO2. Isso são dados de 2018, se mudou, deve ter aumentado, porque naturalmente deve ter aumentado o número de carros, de habitantes e tal. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Essa questão... Já que nós estamos falando de mobilidade elétrica, né? Porque a intenção é justamente eliminar esse CO2, né? Exatamente, é fazer com que a gente tenha uma frota de veículos que emita um volume menor de CO2. Porque hoje a questão da sustentabilidade é uma questão muito preocupante para nós. Porque, na verdade, se a gente estiver dentro de casa, né, a gente não gosta que ligue, por exemplo, um equipamento que emita fumaça dentro de casa. Por quê? A gente não quer fumaça dentro de casa. Churrasco vai pensar. E o que a gente está fazendo com o nosso planeta é a mesma coisa, né? Porque a gente está emitindo CO2 e isso está ficando aqui no nosso meio ambiente. Então, qual que é a colaboração dos veículos elétricos nessa questão? É a gente reduzir o volume que se emite de CO2 nos veículos, por meio dos veículos. E isso, hoje, quando a gente olha as empresas, empresas preocupadas com a questão ambiental, os investidores colocando como um dos critérios a responsabilidade ambiental que aquela empresa tem. Então, hoje é um tema extremamente discutido e muito importante. Hoje as empresas estão muito em cima desse lance de sustentabilidade, né? De responsabilidade com o meio ambiente, né? A gente nota muito isso, né? Pelo menos a gente lê, pelo menos as pessoas falam. Agora, você falar é uma coisa, né? Você fazer é outra, né? Às vezes a empresa fala e debate tudo e no final, no fundo, está preocupado mesmo com o que vai faturar, né? Não estou dizendo que isso acontece, sim, mas pode acontecer. Quando nós falamos não estamos falando só de carro, nós estamos falando de bicicletas, né? Que hoje aliás, eu queria até te contar o seguinte, eu estive em São Paulo há um tempo atrás e andei numa bicicleta elétrica, numa ciclovia daquela lá, achei uma coisa maravilhosa, né? A experiência é excelente. Andar de bicicleta, eu nunca tinha andado. Andei agora por conta do projeto. Conheci a bicicleta elétrica no projeto. Já tem bicicleta aí, né? Esse nosso projeto, a gente adquiriu as bicicletas, são bicicletas eletrificadas, né? Ela tem um pedal assistido. Sim, você dá umas pedaladas, você vai pedalando e vai te empurrando. Não é, às vezes o pessoal pensa na bicicleta elétrica um acelerador, né? Acelera e ela vai. Não, ela não é chamada híbrida, não, né? Não, ela é elétrica mesmo. Tá. Híbrido, se ela tivesse algum auxílio... Motor a combustão. Tá. Ela é uma bicicleta 100% elétrica, obviamente, ela usa também aí a força humana na hora que você está pedalando. Mas é uma bicicleta muito legal. Eu, por exemplo, testei a nossa subindo ali para a PUC, eu subi até a PUC pedalando a bicicleta numa boa. Sim, leve. Parecia que eu estava andando na Baixada. É muito legal. Mas e a velocidade? Eu particularmente, eu nem testei o limite, né? Porque eu já ando pouco de bicicleta. Né? É melhor eu ir devagar para não correr risco. Você sabe qual que é a velocidade de uma bicicleta dessa? Não sei te dizer. Não tem ideia, né? Não. Mas subiu como se você estivesse andando normal. na João Pinheiro, por exemplo. É isso?
Só que sem fazer força, né? Ali bem, o pedal bem levinho. Bem levinho Bem mesmo. levinho. Bem levinho. E ela vai embora, sobe. Vai, você sobe tranquilo. Sobe tranquilo. E qual é a durabilidade de uma bateria dessa? Varia muito de bicicleta para bicicleta. Você tem bicicleta que vai andar aí 60 km, 50 km. Você não sabe qual é a... E varia muito em função do relevo que você anda também, né? Ah, Então, tem isso, né? Tem. Então são muitos fatores que influenciam aí a autonomia dela. Porque outro dia eu tenho uma curiosidade que eu tenho vontade de ter uma bicicleta elétrica, sabe? Aliás, eu tenho vontade de ter um triciclo daquele de invertido, sabe? Sim. Tem duas rodas na frente. Eu já falei isso para meus filhos, quer comprar um treco daquele para mim. Aí eu tava vendo, outro dia, parece que a Honda e a Yamaha já lançaram uns triciclos desse daí, né? Tipo 100, 120 cilindradas, não sei assim, sabe? Falei, vamos ver quanto é que custa, porque o custo disso daí ainda é alto, né? Sim. É uma tecnologia que para nós aqui ainda é nova. E quando a gente fala, por exemplo, de veículos elétricos, né, falando da bicicleta, falando do carro, etc., o que é um grande problema? Principalmente quando nós falamos dos carros, que eles ainda não estão sendo fabricados aqui, né? Eles estão vindo de fora. Então ainda é uma tecnologia... Ele chega muito caro. Chega caro para nós. E uma comparação que eu sempre faço, quando a gente fala assim, mas carro elétrico é muito caro. Eu lembro quando o videocassete era coisa para rico. Videocassete, quando começou, só rico tinha videocassete. Só repetir. E depois ele foi se popularizando. O celular, o próprio celular. O próprio celular. E vai acontecer a mesma coisa com os carros. Vai chegar um momento aí que a gente vai ter uma demanda maior, vamos ter uma maior produção, vai estar nacionalizado. E isso seria num prazo de... Você tem uma estimativa, assim, não precisa nem ser uma coisa afirmada, né? Mas na tua cabeça, mais ou menos. Olha, aqui no Brasil... Quando é que nós vamos poder chegar e comprar um carro elétrico? O ano dos carros elétricos vai ser 2025. Por quê? 2025? 2025. Então vai dar tempo de eu comprar um. Onde isso vai acelerar. Tem uma questão interessante, que existe um programa, chama Programa de Controle de Emissões Veiculares, chama PROCONV. Isso começou lá na década de 80. E é esse programa que determina o quanto cada carro pode emitir de CO2. Então é legislação. Nós estamos hoje na etapa 7, se eu não me engano. Cada mudança de etapa, a gente vê algumas movimentações no mercado. Por exemplo, o Fox foi tirado de linha. Tá. Por que o Fox foi tirado de linha? Um carro que vem de Paraná, um carro bonito. Ele foi tirado de linha por quê? A hora que mudou essa etapa do PROCONV, o limite que foi determinado, o Fox não cumpria. E aí para você adaptar está falando o carro, de motorização. De motorização. E aí o que acontece? Acabou descontinuando o carro. Por quê? Hoje, até esse nível que nós estamos do PROCONV, o limite é por carro. PROCONV. Programa de Controle de Emissões Veiculares. Tá. Ele é por carro. Então, cada carro tem ali o limite. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, entra a nova fase do PROCONV e esse limite deixa de ser por carro. E ele passa a ser uma média ponderada da frota que o fabricante vendeu. Então, o que acontece? Que vai ser uma conta que os fabricantes vão fazer, que é o seguinte: se eu tenho algum carro que está emitindo um pouquinho mais, ao invés de eu gastar dinheiro para fazer o quê? Reprojetar motor, mudar a linha de produção e etc., eu faço o quê? Eu coloco mais carros elétricos para serem vendidos, e esses carros elétricos, a emissão deles é zero. O que acontece? Eles abaixam a média. E aí consegue se manter a média. Então, o que é um comportamento que se espera em 2025? Que os fabricantes, que as montadoras comecem a apertar as margens dos carros elétricos, ganhar menos dinheiro com os carros elétricos e, obviamente, torná-los mais baratos. Para quê? Para que eles sejam vendidos numa maior escala. Montante, é isso? E eles os carros elétricos vão puxar a média ponderada de emissão daquela montadora para baixo. Tá, mas se isso acontecer em 2025, o cara que tirou um carro em 2024, o que ele vai fazer com esse carro? Principalmente se ele financiou esse carro. Não tem problema. São os carros fabricados e vendidos daquele momento para frente. Os que já estão para trás já foram. Tá, mas, por exemplo, se cai o valor, eu estou pensando na perda, porque hoje você já compra um carro, tira um carro da loja e você já perde nele ali, 10% já foi, né?
Ele já não é um carro... Sim. E se você rodar nele um ano... Vai caindo. Ele vai caindo. Teve um movimento recente agora, que é a própria concorrência, né? Nós temos quando eu falo nós temos, é a disponibilidade do mercado, né? Okay. Tem um carro aí no mercado, espetacular o carro. Faixa de 270 mil, um carro híbrido. Ele é a combustão e elétrico. Estava ali na faixa de 270 mil. E aí entrou um concorrente. O carro baixou para 240. De um dia para o outro. Então, o que acontece? Você já vê o mercado começando a fazer as movimentações. Né? E aí, aquele problema que você falou. Teve gente que comprou esse carro nessa semana, pagou 270, tirou o carro, entrou na internet dali uma semana e caiu para 240. O cara perdeu 30. Perdeu 30. Numa semana. Perdeu aí os 10% só nisso aí. Ele ainda vai perder mais um pouco, obviamente, com a desvalorização do carro, claro, natural. Claro. Mas é o que vai acontecer com o mercado, é o que está acontecendo. E aí a gente espera que realmente isso aconteça para que a tecnologia chegue para todos. Né? Isso não pode, por exemplo, acontecer de derrubar a venda do automóvel a combustão, porque eu não vou comprar um carro agora em 2024, porque se em 2025 eu vou ter um preço melhor e eu vou poder comprar um carro elétrico, que é o meu sonho, eu vou comprar um carro zero agora para quê? E aí esses pátios daí que já estão cheios de carro, de tudo que é marca, e aí? Um exemplo disso, que você falou exatamente isso, a minha esposa tem um carro aí que já está com 6 ou 7 anos, e ela já está pensando em trocar. E ela já está esperando 2025, porque ela falou assim, eu vou esperar 2025 então, para ver o que vai acontecer com os carros elétricos, eu já quero comprar um elétrico. Pronto, ela está esperando. Então é o que você falou, já está começando. Então, ela é uma, hein? Uma. Ela é uma. Agora você imagina desses, vamos dizer aqui, de quase para aproximadamente 210 milhões de brasileiros, se a gente disser que numa família tem 3 carros, né? Vamos dizer mais ou menos assim. Agora você imagina esse monte, para onde vai enfiar esse monte de carro a combustão? Né? Ninguém mais vai querer carro a combustão. A tendência agora é o pessoal já ir partindo para os híbridos e para os carros 100% elétricos. Exatamente, até por uma questão de valores, de economia, né? Agora me fala uma coisa, esse carro elétrico, diz que o que custa muito dele é a bateria. Se uma bateria dessa, ela pifa, tem algum problema, eu já vi dizer aí que ela passa, é quase a metade do preço do valor do carro. Realmente a bateria é uma parte muito cara do carro. E as montadoras hoje, já sabendo, obviamente, dessa preocupação dos consumidores, hoje a maioria dos carros que você compra, eles te dão de garantia na bateria 8 anos ou 300 mil quilômetros. Então eles já vêm mostrando assim, nossa bateria é de qualidade. E aí o que é interessante? A gente tem problemas também, por exemplo, de batida, né? Sim. O carro pode bater. Sim. E aí você vê como que o mercado vai sendo formado, como que a economia vai se movimentando. Aqui na nossa cidade vizinha, em São João do Boa Vista, já tem um pessoal montando uma empresa para reparo de bateria de carros elétricos. Então ela vai ser uma bateria reparada. E sim, obviamente dependendo do tipo do dano recondicionada, que foi causado, né? Mas já é um mercado que vem se formando aí. Tá, e problema, porque naturalmente o carro ainda vai ter a parte mecânica, né? Sim. E aí? A parte mecânica eu acho que não muda nada, ou muda? O que acontece? O que muda muito nesse carro é a parte de motor e câmbio. Primeiro, o carro elétrico, ele não tem câmbio. Porque quando a gente pega um carro mesmo, automático, ele é um carro que tem câmbio. Ele troca a relação ali conforme a gente vai andando, só que ele troca sozinho. Okay. O carro elétrico não tem. Ele vai realmente girando o motor mais rápido e aquilo então ali faz o carro andar mais. Então você não tem que, para passar de primeira para segunda para terceira, não tem que apertar botão, nada. Ele vai... Ele nem tem essa ideia de, por exemplo, os carros automáticos, eles têm. A gente não vê, mas ele tem. Ele vai trocando de marcha. Sim. O elétrico não. O que é um negócio interessante? Quando a gente anda num carro a combustão, a maioria dos câmbios, né, automáticos, o que acontece? Você vai andando, você sente ele trocar de marcha. Ele dá aquele tranquinho. O carro elétrico não tem, porque ele não troca de marcha. Ele só vai acelerando mais o motor. Então o carro, até o andar dele é mais suave, um carro gostoso de andar. E aí o que acontece? O motor dele é realmente um motor elétrico, pequeno. E aí quando você olha essa parte do carro,
Um carro elétrico, ele tem em torno aí de 20% do número de peças de um carro a combustão, nessa parte de motorização. Então, mecanicamente, ele vai ser mais barato, é isso? Muito mais simples. Para você ter uma ideia... Mais simples, consequentemente mais barato. A gente fez uma das revisões no carro que a gente tem do projeto, a gente fez uma revisão de 10 mil quilômetros. Um carro normal, a combustão, creio que uma revisão aí de 10 mil quilômetros fica em torno de R$1.000. O carro elétrico em R$59. Repete isso para mim. R$59 uma revisão. E do de carro, 10 mil a mesma revisão no mecânico? Em torno de R$1.000. Em torno de R$1.000. Porque o que acontece? Ali nessa parte da motorização, não tem muito o que se fazer ali, né? Então, você não tem óleo de motor, você tem ali, obviamente, óleo de freio, etc. Você tem um sistema de arrefecimento, então você põe um líquido ali para fazer refrigeração, principalmente de baterias e dos sistemas de potência. Mas é um carro muito mais simples, ele é realmente simplificado em relação a um carro a combustão. Se nós formos analisar um carro a combustão, um carro a gasolina, a diesel, seja lá o que for, ele tem um tanque de 45, 50 litros, né? Às vezes mais. Uhum. E naturalmente, ele com o tanque cheio, ele tem um peso lá de, acredito, eu não sei mensurar isso, mas deve ser por volta de uns 150 quilos a mais, uns 50 litros de gasolina. Eu não sei quanto vai pesar. Mas é um peso a mais. É um peso a mais. Tá. E não é pouco, né? E uma bateria, qual é o peso de uma bateria desse carro que vocês têm lá? A bateria é um item extremamente pesado do carro. E ela funciona com quantas baterias? Ele é um banco de baterias, né? Você pega o assoalho dele ali, ele é revestido de baterias. Tipo, se aqui fosse o assoalho do carro, essa mesa... As baterias. E aí tem uma vantagem do peso e da forma que ela é colocada no carro. Ela fica embaixo do carro, né? Então, esse peso fica ali próximo ao chão e traz, inclusive, mais estabilidade para o carro. Sim. Então, se sente que ali na curva o carro está mais coladinho no chão. Por quê? Por conta do peso das baterias. Tá. E essas baterias, o que é um negócio interessante delas? São baterias que hoje elas já têm uma autonomia legal para rodar. O carro que a gente tem, por exemplo, é um carro que... Esse é um carro para teste. Isso, é o carro que a gente coloca... A gente tem algumas tecnologias que a gente colocou dentro dele, parte eletrônica, parte de hardware, de software. Esse carro, com uma carga completa dele, a gente anda na cidade 300 quilômetros. Dentro da cidade? Para você ter uma ideia, aqui em Poços, que a gente tem uma das tarifas mais baratas de energia do Brasil, então é uma cidade que inclusive tem esse ponto a favor ainda para a eletrificação da frota, a gente faz uma carga completa desse carro com 30 e poucos reais. Para rodar 300 quilômetros. O cálculo hoje, mais ou menos, por que é mais ou menos? Porque a gasolina sobe e desce, né? E subiu, né? Subiu. Nesse caso agora, hoje ela subiu. A conta é de 1 para 8. Cada R$1 que você gasta para andar no carro elétrico, para fazer o mesmo trajeto a gasolina, seriam 8. Então você multiplica por 8 o gasto. Então é uma economia. 1 para 8. 1 para 8. Então você vê hoje em São Paulo muito motorista de aplicativo já indo para os carros elétricos. A gente participa de um grupo de carros elétricos no Brasil. Tem uma pessoa no Rio Grande do Sul que tem 9 carros elétricos já para fazer transfer de aeroporto. Então ele está tirando todos que ele tem a combustão e na renovação já está comprando elétrico. Por quê? Roda o dia inteiro, você vai pagando o investimento, né? Sim, mas voltando no custo, não vamos nem falar em benefício, porque benefícios, pelo que estou sentindo, isso são muitos, mas vamos falar no custo dessas baterias. Eu vi um caso de um carro que comprou um carro que é da marca Chrysler, que é um carro automático. Ele bateu esse carro embaixo, danificou uma bateria dessa, e ele teve que parar o carro porque ela era um absurdo. E eu não sei se existe hoje quem faça a reparação dessas baterias, que conserta, vamos dizer assim, mas como é que fica no caso desse? Porque são várias baterias, né? Não é uma bateria só, né? Sim. Você falou que você pega o assoalho do carro, ele é completamente cheio de baterias, né? As células ali, né? Então, isso. Agora, se estragou uma bateria, uma peça, vamos dizer, uma bateria, as outras
são prejudicadas também? O que acontece? Hoje, assim como em outros equipamentos que a gente foi vendo durante o passar dos anos também, né? As pessoas já estão se especializando para reparar esse tipo de equipamento. Você falou que aqui em São da Boa Vista, né? Exato. Que é justamente para fazer isso. Assim, olha, danifiquei uma bateria. Vou jogar tudo fora? Não, nós vamos reparar essa bateria. Tem, inclusive, um professor daqui de Poços, é um professor da Unifal, que chama Daniel, que ele tem trabalhado também com essa questão de baterias. Ele está trabalhando com baterias. Ele montou um protótipo de um triciclo e ele construiu uma bateria para o triciclo utilizando células de bateria de notebook. Então, olha só como que as coisas vão acontecendo, né? Então, a gente fica feliz de ver aqui em Poços esse ecossistema sendo formado. A gente tem aí as universidades, cada uma trabalhando com uma parte. A hora que você vê isso sendo unido, né? É muita coisa bacana acontecendo aqui. Então, né? Poços caminha aí num sentido muito legal. Pode ser uma cidade que vai representar, vamos dizer, Minas Gerais, vai representar o Brasil um dia com relação a isso tudo aí, né? Esse eletroposto que a gente tem ali na FEPASA, ele é o primeiro do estado de Minas de recarga rápida e pública. Quando você fala em recarga rápida, qual é o tempo de uma hora. Recarga? 1 hora. 1 hora. E quando isso existe uma recarga lenta com uma bateria? Existe uma recarga lenta. Esses carregadores que normalmente a gente vê em restaurantes, etc., você gasta ali umas 8 horas para dar uma carga completa. Uhum. A gente tem um na PUC, que é um de carga semi-rápida, que ele demora ali em torno de 2 horas. Isso lá na PUC, né? Lá na PUC. Tá. A gente tem em torno de? 2 horas. Esse é rápida? Semi-rápida. Semi-rápida. Então você tem a rápida, a semi-rápida e a lenta. Esses dois equipamentos, esse da FEPASA e esse da PUC, se você andar aqui na região, a gente não encontra. Agora que está começando a aparecer. Então, a pergunta é essa. Opa, perdão. A pergunta é essa. Como é que se faz hoje, por exemplo, o sujeito sai aqui, vai pegar aqui, sul de Minas, Bandeira do Sul, Campestre, Machado, Varginha, Pouso Alegre e vai embora? É um desafio. Porque quando ele chega em Pouso Alegre, ele não andou 300 quilômetros. Eu estou pensando num carro que dá essa... como é que eu uso a palavra? Autonomia. Essa autonomia. Mas tem carro que dá menos, tem carro que não dá 100 de autonomia ou não. E esses 300, no caso do carro que a gente trabalha com ele, são 300 quilômetros na cidade. O carro elétrico ele é o contrário do a combustão. Na pista, a autonomia dele é menor. Ah, é? Por quê? Ele tem um sistema de regeneração de bateria. Tá, então esse que faz 300 dentro da cidade, ele faz o quê? 240, mais ou menos, na pista. 60 quilômetros, né? Faz a menos. Por quê? Dentro da cidade, você, por conta do trânsito, né? Você sempre solta do acelerador, freia, solta o acelerador, freia, está andando ali. Então, nesse momento, ele está regenerando. É um negócio bacana, quando a gente sai com um carro daqui do estado de São Paulo, no freio, ele gera um pouquinho. Ele gera energia. Ele transforma a energia cinética em energia elétrica. E essa energia é uma energia branca? Energia limpa. E aí o que é um negócio interessante também? Aqui em Poços hoje, os nossos eletropostos são eletropostos que utilizam energia realmente limpa. Por quê? A energia que a gente utiliza para carregar os carros, tanto na FEPASA quanto na PUC, é a energia que a gente gera em uma usina fotovoltaica instalada lá na PUC, pelo projeto também. Então, e lá na PUC a gente ainda tem um banco de baterias. Hoje, esse carregador, essa configuração que a gente tem na PUC, que é um carregador, que a hora que você está carregando o carro, ele pode pegar energia da placa solar, pode pegar energia do banco de baterias, como pode também pegar energia da rede da distribuidora. Então, o único do Brasil. Se eu tiver hoje na minha casa, no meu condomínio lá, energia solar fotovoltaica, eu posso carregar minha bateria lá? Pode. Mas é através de tomada. Normal. Em casa você carrega numa tomada normal, 3 pinos. E a partir do momento que o sujeito for recarregar, se tiver lá um posto de energia solar fotovoltaica para essa finalidade, vamos dizer que seja na FEPASA, porque o que tem lá hoje não é. Da FEPASA? Como assim? A energia aquele posto lá é de energia solar fotovoltaica? Também? O que acontece? A gente gera energia lá na PUC, a gente injeta essa energia na rede da DME, isso vira créditos, né? E lá na FEPASA a gente utiliza esses créditos para carregar o carro. Tá, mas e isso vai ser cobrado
mesmo sendo uma energia solar fotovoltaica, já que ela vem da luz do sol, que o sol nasceu para todos, né? Pelo menos é o que se diz, não é? Ela vai ser cobrada durante a vigência do projeto, não. Não, eu digo no dia a dia. Tá? No dia a dia. O que está acontecendo? Motorista, isso está virando um negócio, né? Uhum. Isso está virando um negócio. Por exemplo, a Shell... já é um negócio, né? Já é um negócio. Se eu não me engano, é a Shell que já tem alguns pontos de recarga na cidade de São Paulo e está cobrando R$ 1,95 o kWh de recarga rápida. E esses pontos de recarga rápida são pontos importantes. O kWh que você falou aí se o cara deixar 1 hora, ele vai recarregar uma bateria de 300 que tem capacidade de 300 quilômetros por R$ 1,59? Não, é 1,95 1,95 por kWh. Por exemplo, o nosso carro, ele é um carro que tem uma bateria de 43 kWh. Então, se eu chegar com o carro com 0 de bateria e conectar ele no carregador, um carregador de carga rápida recarrega ele em 1 hora. E aí ele vai consumir 43 kWh. Então, você vai pegar os 43 e multiplicar por 1,95. Então, você gastaria aí por volta de 1,95? Isso. Você gastaria por volta de R$90. Isso. Aproximadamente. Isso, 80 e poucos reais. É um valor bom. Ótimo. Mesmo sendo mais caro do que carregar em casa. Até porque para você rodar 300 km, quando você vai gastar de gasolina, principalmente hoje. Exato. Com o aumento que teve de gasolina absurdo. Aí veja só, você pode carregar num ponto público aí pagando R$1,95, que já compensa nessa conta que nós fizemos. Você pode carregar em casa. Seria como você, não sei se eu estou errado, mas pagar R$1,95 o litro da gasolina. A conta é realmente 1 para 8. O que seria um delírio, né? Não é nem sonho, isso é delírio, né? Se a gente carregar em casa, a conta é 1 para 8, na tarifa de casa. Então, você imagina que se você carregar na sua casa, o que você gastar, cada R$1 que você gasta na sua casa com energia, você ia gastar 8 com a gasolina. Agora, na sua casa, você pode ter a geração fotovoltaica. Então, é isso que eu te falei do condomínio. Se eu tiver muda. a energia solar fotovoltaica na minha casa, vai me custar quanto? Vai custar menos de R$1,95. Na verdade, se a gente carregar em casa, se você tem uma usina com uma capacidade maior na sua casa... Vamos voltar lá. Se eu tiver... se eu recarregar aqui no estúdio, por exemplo... Aqui, do jeito... Que é energia elétrica, do jeito que normal tá aqui. Daquela tomada lá. Isso. Você vai gastar uns 90 centavos o kWh. E onde é que eu vou gastar o R$1,95? Num posto de recarga. Que é, por exemplo, você está andando na estrada. Tá. Aí você precisou recarregar o carro. O cara está te cobrando aí não só energia, ele está cobrando o serviço. Isso. E tudo mais. Exato. O investimento que ele fez naquele equipamento. Que ele fez, tá. Então ele tá agregando valor ali, né? Sim. Então você gastaria aí em casa, utilizando a rede normal, em torno de 90 centavos. Que é o que a gente falou que aqui em Poços a gente já tem a vantagem de ter se não me engano, a segunda tarifa mais barata do Brasil. Então já é um atrativo para a gente ter carro elétrico. E agora a gente pode ter a geração de energia na nossa própria casa, com fotovoltaico. Que aí, obviamente, você fez o investimento, mas se você tiver uma usina grande ali, você vai recarregar e não vai vir conta para você. Então se eu tenho um condomínio aí que tem lá uma média, aí, vamos dizer, de 80 apartamentos, eu vou ter lá quantos postos? 2? De recarga? De recarga. Na cidade de São Paulo já tem uma lei, já deve ter uns 2 anos. Todos os novos empreendimentos precisam ter no mínimo 1 ponto. No mínimo 1 ponto. Mas isso depende da quantidade de moradores, né? De apartamentos, vamos dizer assim. Hoje isso já está sendo motivo de briga de condomínio. É por isso que eu estou te perguntando. Porque tá um problemão em alguns lugares. Para botar meu carro para carregar, tá você, ele, mais 10 esperando lá, e aí? E o que está tendo um outro problema também? As garagens dos condomínios têm as tomadas, né? Só que são tomadas que foram pensadas para o uso corriqueiro de um condomínio. E essa energia dessas tomadas das garagens do condomínio normalmente é paga por quem? Pelo condomínio. Aí o que está acontecendo? Quem está em carro elétrico está ali e coloca para carregar. E aí já está gerando problema, as soluções já estão aparecendo. Mas já é um momento de transformação. Então, de repente, o carro elétrico pode chegar
mais barato para a gente até 2025, mas será que em 2025 nós vamos estar preparados para receber esse carro elétrico? E aí entra um dos motivos de termos essa chamada pública que a gente entrou. A ideia desse projeto estratégico foi justamente fazer o quê? Prover o nosso país com uma infraestrutura já inicial para a gente começar essa jornada da eletrificação. Se você observar hoje o número de pontos de recarga que foram instalados por esse projeto, pelos projetos dessa chamada, é um número relevante já no país. Então, é justamente para ajudar a fazer o quê? Preparar essa infraestrutura. Tudo bem. Estou vendo aqui a importância. Qual é a importância da mobilidade elétrica para a cidade, para o futuro da cidade, né? Você pode citar alguns, por exemplo. Eu já parei para pensar, se poder andar na rua Assis ali e todo mundo passando um carro elétrico, não tem... Você até escutar o que o cara está falando dentro do carro. Esse é um ponto importantíssimo, que a gente sempre fala da poluição que é gerada pela emissão de gases, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou todo sonora. Dia de manhã, eu vou para a emissora, eu vou a pé. E eu vou pela João Pinheiro. Né? Saio daqui do centro, vou até a Rádio Cultura. E eu vejo ali os carros passando de final na João Pinheiro, motocicleta, sujeito para burlar o sinal, ele passa por cima da calçada e vai aqui para sair do sinal lá. Né? Sim. E aquele barulhão. Tem uma moto que passa ali, principalmente moto. Você já imaginou? Né? Isso vai ser nós estamos falando aqui da importância disso tudo, né? Da mobilidade elétrica, né? Da solução e esse futuro. Exato. E o futuro da mobilidade, ele vai além da eletricidade. O carro aí, num futuro próximo, ele é um carro que é elétrico, autônomo, conectado e compartilhado. Se você pega, por exemplo, hoje a visão de futuro da General Motors, é um futuro com zero emissões, zero acidentes, zero congestionamento. Por quê? A hora que você pensa na ideia dos carros compartilhados, o que você começa a imaginar? Assim, a gente não vai mais comprar carro. É igual você vê o Uber. Quanto o Uber já mudou nesse mercado? Muito. Agora você imagina que isso já é realidade hoje. Você ter um carro, que seria o que a gente chama de aplicativo, né? Só que um carro que não tem motorista. Então, você chama ele pelo aplicativo e ele vem sozinho. Sim, mas eu vi um carro, não sei que fabricação é, mas não sei se alguém lembrar aí. A Tesla, será? Tesla, que andou acontecendo alguns acidentes, né? Sim. Teve um acidente que ele teve um atropelamento de um ciclista. Depois os especialistas lá analisaram esse do ciclista e chegaram à conclusão que qualquer humano teria também se envolvido no acidente, porque não dava tempo de frear, que a bicicleta passou na frente. E a bicicleta passou na frente? Passou na frente, pelo menos um dos casos que eu vi. Podem ter outros aí que eu não tenha visto. Então a eficácia dele com relação a, vamos dizer, essa percepção, né? Porque se o motorista está aqui, está dirigindo, ele pisa no freio. O que é o interessante? A rapidez O carro autônomo, ele não se distrai, ele não se embriaga e ele não contraria a legislação. Então, se fosse eu, por exemplo, eles iam fazer o bafômetro, né? No carro elétrico, não? Não, no autônomo. No autônomo. A General Motors encomendou uma pesquisa, um estudo, para saber o quanto que vai ser diminuído de mortes em trânsito se a nossa frota chegar a 100% de carros autônomos. E o estudo mostrou que a diminuição vai ser de 97% de mortes, quando a gente tiver uma frota 100% autônoma. E aí o que acontece? Isso começa a movimentar muita coisa, né? Muita coisa vai mudar. Por quê? A gente vê já jovens que não querem comprar carro, principalmente nas grandes cidades. Os jovens não querem. Fazer muito mais cômodo você andar de Uber. Lá em casa o nosso carro é compartilhado. Porque lá em casa, hoje a minha filha tem carro porque ela mora em São Paulo. Sim. Mas quando ela está aqui, o carro era compartilhado com ela. Ele tinha o dele. Quando ele vai de Bauru, ele acabou de comentar com você, que cansou de cidade grande, eu quero viver em paz. A primeira coisa que ele fez foi vender o carro.
Esse é o movimento que está acontecendo. Eu, como uso muito pouco, eu só faço tudo a pé, né? Nós temos um carro. O carro pode estar na casa dele, ele pode estar na minha. A hora que eu preciso, são 2 quarteirões. Antes ele morava no mesmo condomínio, ficava mais fácil, ficava na mesma garagem, né? E a chave já ficava debaixo do banco. Quem precisa pegava o carro só, tô saindo do carro, tá? Beleza. E hoje é feito assim, por exemplo, agora ele vai viajar essa semana aí, vai ficar uma semana fora, aí eu vou ficar com o carro e de repente eu preciso, mas provavelmente ele não vai precisar. Se eu for precisar, mais no final do mês que eu devo ir ao supermercado. Mas se eu quiser ir de Uber também, eu vou. É que eu tenho carro. Mas fora disso, não hoje, tem. As montadoras, elas só têm um desafio pela frente aí, que é o modelo de negócio das concessionárias. Porque elas já estão cientes que serão vendidos, vai ser vendido um volume menor de carros. Porque as pessoas vão compartilhar os carros. Vão assinar também, né? E a assinatura. Assinatura, estou pensando nisso aqui. Minha filha faz a assinatura, ela faz a assinatura de carro. Por enquanto é um carro a combustão, né? Uhum. Então, se a história é assim, essa empresa dela, não me lembro agora qual é, mas é uma empresa muito forte. Aliás, todas elas são, né? Sim. E provavelmente em 2025 essas empresas estarão todas eletrificadas, né? Tem um carro da General Motors que já está com um pedido de licença para rodar já na Califórnia, que já é um carro autônomo. E é um negócio interessante que, conversando com um dos engenheiros lá, ele falou assim, é um carro que não tem os itens redundantes. Eu falei, o que é um item redundante? Volante? Acelerador? Não tem? Não. É só um painelzão na frente. Igual tem o lado do passageiro, o lado do motorista é igual. Então você já não tem mais o volante. Então você chama ele no aplicativo. E ele chega, você entra nele. Você entra, senta. Vai embora. Desce na porta da Rádio Cultura. Exato. Não fala nem tchau, né? E o que acontece? É um carro elétrico, então ele já é mais barato para se locomover em função do não consumo do combustível, que é caro. É um carro que tem uma manutenção mais barata e um carro que não tem um motorista. Então a tendência do preço de se usar esse carro de forma compartilhada é que fique um compartilhamento barato. E por isso que já tem essa expectativa do setor de que teremos um volume menor de carros sendo fabricados e sendo vendidos. Agora, eu estou pensando uma coisa aqui também, ó. Aliás, em 2 coisas, né? O homem precisa se mover, né? Precisa. E ele entra, se anda muito de carro, já não é legal, né? Agora, ele anda muito de carro e sem fazer nenhum movimento. Ele entra no carro, senta e o carro vai embora. Ele dorme. Vai ser só passageiro. Só passageiro. Entendeu? E um outro detalhe que eu estou pensando aqui, a gente fala que isso daí não vai acontecer agora em 2025, eu acho, nem em 2030. Eu acho que é muito lá para frente, caso venha acontecer. Mas isso vai dar um desemprego, ou não? Na verdade, não é só essa questão dos carros, vai dar desemprego, tem uma sem questão dúvida. Social aí. Tem. Né? E a tecnologia em geral, né? A gente está vivendo aí uma quarta revolução em que nós estamos com tecnologias que têm uma capacidade de substituir o humano em tarefas que há 15 anos a gente jamais imaginaria que uma máquina faria. Então hoje a gente tem esse problema, é um problema que já é iminente, ele já está acontecendo, e muitas vezes quando a gente conversa com alguém, você não, mas nas outras revoluções isso aconteceu também e a economia se readequou. Só que uma variável que é importantíssima, que precisa ser levada em consideração é o quê? A velocidade da revolução. Essa está muito rápida. Então a gente não sabe se a economia vai ter tempo aí de fazer o quê? De se readequando para empregar e suportar, e obviamente, esse cenário. Então é uma preocupação que todo mundo precisa ter, só que infelizmente são poucos ainda que por isso que eu te perguntei, será que nós estamos, o Brasil está hoje preparado para receber o carro elétrico? Não é? O carro elétrico ainda, só a eletrificação dele não tem esse impacto tão profundo. O carro autônomo é que realmente traz um impacto maior. Sim, agora, mas eu estou falando, cadeia ele traz um impacto social. O elétrico, eu acho que nada de impacto social negativo, né, vamos dizer assim.
Até porque você está falando que aqui na nossa vizinhança São João da Boa Vista já existe uma empresa que estão trabalhando para dar manutenção nas baterias, etc. e tal. O que eu estou falando aí é se o Brasil está preparado para o carro elétrico com relação à infraestrutura mesmo. Sim, esse é o desafio. Se eu te Estrada, ponto de recarga. A própria matriz energética, né? Você imagina se todo mundo tiver carro elétrico Então, hoje, cara, você vê, sabe que a gente tem energia para isso tudo? Por isso que é importante a existência desses projetos, porque você tem aí 30 projetos pensando em tudo que precisa, cada um está trabalhando com uma parte. Agora, não adianta também a gente ter tudo, você falou, será que a gente tem energia para tudo isso daí? Então, quando aumenta a demanda, o preço sobe. O preço sobe. Não é? Sim, sem dúvida. E aí não vai adiantar também, se de repente você fala hoje 1,95 kWh, dali a pouco está custando R$20 o kWh, aí também Sim. Não é verdade? Por isso que é importante aí, enquanto a mobilidade elétrica está caminhando para a implantação, a gente tem o fotovoltaico já avançado. Hoje, aqui em Poços, por exemplo, a gente deve ter uns 16% da demanda de energia já sendo atendida por fotovoltaico. Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas parece que eu já vi falar do governo querer, como é que fala? Taxar a energia fotovoltaica. Isso procede, não? Essa taxação da energia fotovoltaica, ela tem um motivo que justifica essa taxação. Que acontece o quê? Quando a gente consome energia, a gente está pagando pela energia que a gente está consumindo, e nós estamos pagando também pela infraestrutura que essa energia chega até a casa da gente. Porque você precisa ter poste, você precisa ter fio, transformador, a equipe que trabalha. Isso custa muito dinheiro. O que acontece hoje? Quando você gera 1 kW de energia na sua casa, você manda para a distribuidora e você tem direito a um de volta para você usar depois. Qual que é o grande problema disso? Você não paga por essa transmissão da energia. Você vê, se eu gero 1 e recebo 1, eu mandei energia, peguei de volta e não paguei pela transmissão. E aí, o que está acontecendo hoje? Hoje, na prática, quem paga por esse custo de quem tem usina fotovoltaica em casa é quem não tem. Então, na verdade, essa taxação é, na verdade, cobrar de quem tem usina fotovoltaica os recursos, a infraestrutura que ele utiliza, a infraestrutura pública da concessionária, para poder fazer a transmissão da energia. Então ele vai pagar a concessionária, não vai pagar pela energia. Ele vai pagar pela, vamos dizer, pela logística disso. Pela logística da energia ser transmitida para lá e para cá. Então, só que isso, às vezes, como é apresentado, dá a impressão de que está querendo taxar o sol, né? Tem gente que está falando isso. O sol é meu, Deus me deu o sol. O sol é para todos. O pessoal, é isso, exatamente. Então, a taxação não é isso. Não a é do taxação sol, é do fio. É o custo da logística disso. De mandar para mim, mandar para ele, mandar para você. Isso. Se você, por exemplo, colocar um banco de baterias em casa, que é caríssimo, e ao invés de você pegar a energia que você gera e devolver para a concessionária e pegar depois, você colocar na bateria para usar mais tarde, aí não tem custo. Só que você faz um investimento gigante, né? Então é muito melhor você jogar para a concessionária. Sim, mas quando se fala em sobra de energia, não é? Posso chamar assim? Fala em venda de energia, não existe isso, né? Eu vender a minha energia. Não, hoje, pela regulamentação da ANEEL, pessoas assim como nós, pessoas físicas que não somos concessionários de energia, nós só podemos vender energia em uma situação, para recarregar carro. É a única que você pode, por isso você pode cobrar ali o valor do quilowatt-hora, 1,95 kWh. Agora, se eu gero energia na minha casa e ela sobra, eu não posso vender. Mas se for para carregar carro, você pode. Para carregar carro, você pode. Justamente porque isso para fortalecer o projeto? Isso na verdade, isso é nacional, né? É justamente para fazer o quê? Incentivar a iniciativa privada a instalar esses eletropostos. Fortalecer o projeto. Fortalecer o projeto. Exatamente.
E voltando na bicicleta. Quero ver você vai dar para eu comprar um triciclo para mim. Eu sou louco para comprar uma bicicleta elétrica também. Eu também quero, mas lá em casa já teve um... você vai sair nessa João Pinheiro aí? Lógico que vou. Porque é um meio de transporte assim, muito legal. Muito legal. Eu andei, fiquei apaixonado. Eu nunca tinha andado. Primeira vez que eu andei, fiquei, eu gosto de falar, apaixonado. É muito legal. Não tem barulho, você não tem que fazer força. Você pode ela tem pelo menos a que eu andei, tinha um torque bom, rapaz. Bom, não. Até o primeiro dia que eu andei, eu tomei um susto. Eu assustei. A hora que eu acelerei, ela me puxou, foi louco. O cara falou, Marquinhos, devagar aí, rapaz. A hora que deu aquele puxão, depois você acostuma, né? Uhum. A gente, inclusive, fez um evento aqui no final de julho, e a gente levou as nossas bicicletas para o pessoal poder andar. A gente estava entregando a bicicleta, a gente falava, cuidado na primeira pedalada que ela vai te puxar. Então, que dia que vocês vão fazer mais demonstração aí? Então, a gente tá planejando aí outras ações, a gente ainda não tem data não. Porque são ações que a gente faz unindo essa questão da mobilidade elétrica, a sustentabilidade e o lazer e esporte também, que isso tudo acaba se juntando, né? Então fica uma ação assim, bem abrangente. Então a gente tem planejamento de fazer outras, inclusive para movimentar, apresentar a tecnologia para a população. Quantas bicicletas vocês têm lá hoje? Nós fizemos aquisição pelo projeto de 30 unidades. 30 bicicletas. E isso daí, quem forneceu isso? O poder público ou privado? Não, isso foi tudo com recurso do projeto. Do projeto. Veio aí do projeto. E esse recurso vem de onde? Não sei se você... Não, vem do 0,5% que a concessionária precisa investir. Obrigado. Tá. A concessionária ela precisa investir 0,5% em pesquisa e desenvolvimento e 0,5% em eficiência energética. Nós tínhamos falado disso lá no início, né? E você acha que Poços hoje comporta isso, essas bicicletas? Comporta. Principalmente considerando aí que a bicicleta é um meio de transporte que é rápido, né? Que é prazeroso de você andar. Sim. E a gente teve uma reformulação aqui de grande parte das nossas ciclofaixas, ciclovias, etc. Então a gente já tem uma infraestrutura legal para poder andar. E o que é um negócio interessante, um desafio que se tem hoje, que foi uma mudança muito grande desde o momento em que nós fizemos a proposta do projeto até hoje. Nós não estamos conseguindo seguradoras do serviço. Lá, 4 anos atrás, era um outro cenário. O que aconteceu? Se você acompanhar, vários serviços de bicicletas compartilhadas e patinetes quebraram, deixaram de operar. Por quê? Furto, roubo, vandalismo. Isso acabou atrapalhando muito o setor, porque você chega hoje para tentar fazer o seguro de uma bicicleta, as seguradoras não querem. E aí, esse é um obstáculo que a gente tem. E é até uma das coisas que a gente trabalha aí com tecnologias para tentar diminuir o risco, para poder tentar viabilizar. A gente hoje, na ferramenta que a gente desenvolveu, as bicicletas são rastreadas, a gente consegue desenhar, a gente chama de cercas virtuais. É uma limitação que a gente faz, que a pessoa, quando pega a bicicleta, só pode andar dentro dessa região. Se ela sai, já é notificado para o operador para ele poder ir buscar a bicicleta. Porque se você tem uma área muito grande, você está tendo um deslocamento da bicicleta. Você tem mais ou menos ideia daqui para Poços de Caldas qual seria essa área? A gente não tem ainda. Nos testes porque de repente nossos... eu posso chegar aqui, essas bicicletas naturalmente ficariam aqui na FEPASA. A ideia era que saíssem da FEPASA. O local é legal. E eu vou lá para a praia, da praia lá no Bortolã. Né? Será que essa está dentro da área de abrangência, vamos dizer assim? A área de teste que a gente desenhou, que a gente tem desenhada hoje no sistema, é ali da FEPASA e indo até o shopping a rodoviária. Só que é para testes, isso foi só criado para teste. Precisa ver também a capacidade da bateria, né? A bateria aguenta, tranquilo. E assim, até o Bortolã? Tranquilo. Vai e volta, tranquilo. São quantos quilômetros uma bateria? 30? Não, vai mais. Vai mais. Vai depender muito do relevo. Você vê, tem um pessoal aí que gosta de bike, que pega a bicicleta e anda o dia inteiro. Então varia muito de onde você vai andar. Um cara que gosta de bike, ele vai para essas estradas de terra. Sobe morro. Mas você vai poder pegar uma bicicleta dessa para essa finalidade? Então aí que entra a limitação. A limitação. Pra gente o cara vai fazer treino nas bicicletas. Tem que limitar, até porque é interessante que as viagens com essas bicicletas sejam mais curtas. Para quê? Para mais gente usar. O que é interessante? A pessoa quer ir, por exemplo, de um lugar para outro. Por exemplo, eu estou pensando aqui, por exemplo, esse cara que vai para a PUC estudar de manhã.
O custo dele de transporte e tempo vai ser uma coisa estrondosa, né? Exato. E a ideia é pegar a bicicleta aqui e devolver lá. E já libera para outro usar. Você tem ideia de quanto custaria um trajeto desse? Eu pego uma bicicleta aqui na FEPAS e vou até a PUC. Quanto custaria isso? Então, a gente não fez o cálculo aqui no nosso projeto. Não tenho nem ideia. Teve um colega nosso que pegou uma bicicleta dessa em São Paulo no final de semana. Meia hora ele pagou R$35. Eu achei caro. Caro. Bem caro. Caro. Achei bem caro. Até a hora que ele mostrou pra gente, eu falei assim, não, é puxado. Porque é muito puxado. Muito puxado. Aqui, provavelmente... É mais caro que o Uber. Provavelmente ali eles estão vendendo um serviço de lazer, né, não de transporte. Então é para a pessoa pegar a bicicleta e tá um outro contexto. Agora, para um transporte, para virar um meio de transporte, o preço tem que ser lá embaixo, para poder viabilizar para a população. Porque né? ela veio para mobilidade urbana, né? Exato. Para o pessoal se mobilizar. E o cara que tem que ir para... Desculpa. Que tem que ir para a faculdade. Estou citando a faculdade aqui, né? Sim. Mas um cara que todo dia precisa ir de manhã, ele não sei quanto ele gastaria aí mensalmente com gasolina, ou até com Uber, sei lá, um carro compartilhado, que hoje a gente vê, quando eu vou de manhã, vejo muito carro compartilhado, indo para a faculdade. Mas ele poderia, né, ser autossuficiente. Todo dia ele pega uma bicicleta ali, ele vai até a PUC. Agora existe a logística, além do valor, a logística disso. Ele chegou, ele vai entrar na aula às 8 da manhã. Então ele pega essa bicicleta aqui, tipo, sei lá, 7h20, 7h30, com meia horinha de bicicleta na manhã, ele vai, sobe bem aquele morro lá da PUC, tranquilo, né? Aí ele chega e vai entrar em aula. Ele pega essa bicicleta, deixa lá na PUC, correto? Isso. Alguém vai pegar essa bicicleta para vir para a cidade. Isso. E quando ele for sair, vai ter bicicleta para ele voltar para casa? Ele tem que ter tido, entre aspas, aí, a sorte, né? De alguém ter ido também, outra pessoa ter ido com a bicicleta e deixado lá. Aí entra uma questão logística importante. O que acontece? Muitas vezes nesse cenário você precisa ter ali um caminhãozinho, uma caminhonete que fique levando a bicicleta de lá para cá. Porque o que você tem uma tendência? De às vezes você ter um volume maior de bicicletas chegando para um destino e a origem começa a ficar vazia. Aí você precisa fazer o quê? Transportar algumas bicicletas de volta para aquele ponto. Exatamente, porque eu estou citando a PUC aqui porque eu tenho certeza que, quase 100% de certeza que vai ser muito usada essas bicicletas para essa finalidade. Para o pessoal ir para a faculdade. Sim. Eu não sei quantos alunos tem na PUC de manhã, não sei se não vai ter bicicleta para todo mundo, claro. Não tem. Não tem. E hoje o grande desafio mesmo é você conseguir montar essa logística, né? E, antes de tudo, conseguir seguro para isso. Porque ali você tem, além da questão da própria, da questão de você tem furto, você tem vandalismo. Infelizmente. E aí é preciso conseguir isso porque a gente, nesse projeto, a gente está trabalhando não só com a tecnologia, mas também com o modelo de negócio. A gente precisa estudar e apresentar modelos de negócio. E como que você encontra um modelo de negócio que seja viável nesse cenário? Porque a ideia é o quê? Fala assim, olha, a gente fez o projeto, agora a gente quer que uma empresa venha e comece a fazer isso aqui para continuar, para ter sustentabilidade aí de continuação. E aí é preciso encontrar esse ponto. E hoje esse é um desafio. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, seria um sonho, né? Você ter essas bicicletas por aí para... Né? De repente o cara quer ter o Bortolão, o cara quer ter a PUC, ter bicicleta para todo mundo. Eu acredito que, porque de acordo com a demanda, mais bicicletas chegarão, né? Sim. Eu acho que empresas... Com certeza, com certeza. As bicicletas, né? E aqui em Poços a gente tem um ambiente muito legal para isso, né? Você vê a transformação que a gente está tendo no turismo aqui em Poços, a transformação profunda, turismo de qualidade, turismo realmente assim, muito bem estruturado. E as bicicletas, além do meio de transporte, é também um instrumento turístico, né? Sim, sem Eu quero pegar a bicicleta e dar uma volta na cidade. Nossa, João Pinheiro está ficando maravilhosa. Antigamente tinha aqui uma loja que chamava Casa Java. Não conhecia, não. Existia na Rua São Paulo, eu era muito moleque. E a Casa Pedro, eles alugavam bicicleta. Alugavam triciclo infantil para turista.
Era comum, o turista chega lá e alugava a bicicleta para pedalar, para ir, entendeu? Se você pegar hoje ali a nossa João Pinheiro, tanto no sentido bairro-centro, que já foi aí reformulada aí há um tempo atrás, e agora centro-bairro está sendo reformulado também, a própria Avenida João Pinheiro vira um ponto turístico para você andar com a bicicleta, é um lugar agradável ali, né? Então já só é que do outro lado, legal. do sentido bairro-centro, não, perdão, centro-bairro, existe a ciclovia, né? E do lado de cá ainda não tem a ciclovia. Centro-bairro ainda não. Centro-bairro não tem, mas eu acho também que não tem espaço ali para ciclovia. Será que tem? Eu acho que tem que ficar no sentido bairro-centro mesmo. Centro, que ali a ciclovia que está ali já está bem legal, muito bem estruturada. Está ficando muito bonito. Ali está ótimo, ali a Avenida João Pinheiro está ficando sensacional. Sim. E aí o que acontece? É um ambiente legal, um lugar legal para você andar ali na bicicleta. É um lugar bacana para caminhar. A gente está ficando com uma estrutura muito legal aqui na cidade, muita coisa pode acontecer. Isso. Agora nós vamos falar de mudança de legislação, movimento da cidade e essa mudança de legislação. Como é que você vê isso tudo aí, isso relacionado à eletrificação, à mobilidade elétrica? Essa mudança no programa de controle de emissões veiculares, que a gente comentou mais cedo, que vai em 2025 vai deixar de impor os limites por carro e o limite passa a ser uma média ponderada, vai ser um momento aí que a legislação vai contribuir com a eletrificação da frota. Por quê? Porque as montadoras vão optar por abaixar o preço dos carros elétricos, ganhar menos nos carros elétricos para colocar esses carros para rodarem e esses carros diminuírem a média dela. Porque o que ela acontece? Um carro que talvez em uma mudança de legislação que fosse apertado um pouquinho mais aí o limite de emissão por carro, modelos que teriam que ser ou tirados de linha ou reprojetados vão continuar do jeito que estão. Só que você vai diminuir a média fazendo o quê? Colocando mais carro elétrico para rodar. Então isso vai contribuir. Então essa mudança aí que começa dia 1º de janeiro de 2025 vai ser uma mudança importante para o setor. E uma outra coisinha para a gente matar aqui, quando eu quero voltar lá o carro elétrico, ele autossuficiente, vocês usam um outro adjetivo, uma outra palavra. Autônomo, né? O cara não vai precisar tirar a carteira de motorista mais, né? Não. Vou tirar a carteira de motorista para quê? Você imagina? Isso aí é um futuro. Lá, né? Eu te digo que ele está próximo. Né? Ele está ficando próximo. O que você chama de próximo o quê? Eu acho que a gente vai assistir aqui. Não, eu estou falando de postos. Anos. Acho que 10 anos a gente vai estar com esses carros rodando aqui. Eu estou falando daqui. Acho que 10 anos a gente vai estar com eles rodando aqui. Você sabe que tem um negócio interessante, muito interessante. Tem uma empresa na Bélgica chamada Ivex. Ivex. Hoje deve ser uma das empresas mais importantes na área de segurança de veículos autônomos. O presidente dessa empresa, o fundador dessa empresa é um pós-caldense. Chama Mário Torres, filho da Maria Emília Torres, professora de português. Que ela foi do Banco do Brasil? O pai dele, o Evandro. Seu Evandro Torres. O filho do Evandro Torres. Sim. É o fundador e presidente dessa empresa. É uma empresa que está com uma participação importantíssima nessa área de veículos autônomos. E é daqui da nossa cidade. Você vê, Poços é uma cidade que sai muita coisa boa daqui, né? Sai. Muita coisa boa. Daqui sai artista, sai cantor, sai gente para fazer novela. Sai gente que coordena eletrificação de mobilidade, etc. e tal. Bom, o que mais que a gente poderia acrescentar? Porque a gente vai ficar batendo papo aqui, nós vamos sair daqui de madrugada, né? Porque o assunto ele é interessante e muito vasto, né? Tem muita coisa para ser discutida. Porque isso daí é tudo... assim, a gente fala assim, de repente pode ser um sonho, né? Mas isso aí, né? Mas é uma coisa assim próxima, né? Sem dúvida. Que está acontecendo, né? Está acontecendo, já é uma realidade. Essa questão dos carros autônomos, o impacto desses carros autônomos vai ser tão grande que a hora que a gente tiver essa diminuição, por que a GM fala de zero condicionamentos? Que é a ideia de você ter menos carros. E quando você fala de ter menos carros, as pessoas deixando de comprar carros, a pessoa que for fazer uma casa daqui a 15 anos, 20 anos, será que ela vai querer ter garagem na casa dela? Se ela não vai ter carro?
Aí as pessoas estão fazendo os loteamentos. Fala assim, mas espera aí, o pessoal agora não quer mais garagem. Os meus lotes podem ser menores. Porque hoje você vai vender, você está vendendo um apartamento, são quantas vagas? Exato, exatamente. Olha, meu apartamento tem 2 vagas, e daí? Que daí? Eu não tenho carro. Você vê hoje, isso já está acontecendo por conta do Uber. Você vê lá em São Paulo, principalmente alguns condomínios ali de estúdios, né? Sem vagas de garagem, não tem vaga de garagem. Então, até por uma questão de custo. De custo. De construção. Construção, tudo. E o que acontece? Esse futuro que vai vir para a gente aí, em função dos carros elétricos, dos carros autônomos, ele é um futuro que vai nos trazer mudanças não só do veículo em si, mas de muitas outras coisas, da casa, do terreno. Agora, você fala que se a gente for ficar falando aqui, se a gente pegar uma cidade menor, uma cidade com 10, 15, 20 mil habitantes no máximo aí, como é que fica isso tudo? Porque um posto desse de recarga? De recarga, isso custa caro, né? Custa. O ponto de recarga rápida, ele é um ponto necessário para os motoristas que estão em viagem. Quando você pensa em deslocamento urbano, eles não são importantes. É porque o cara pode recarregar em casa. Em casa. Esqueci desse detalhe. Você vê uma carga dessa de bateria, a gente está falando que dentro da cidade, né, anda 300 quilômetros. Em média, o brasileiro anda 35 quilômetros por dia. Então, é tranquilo. E existe Ele roda 10, 12 dias, é isso? E agora você imagina, existe uma regrinha do pessoal que tem carro elétrico que é o ABC, que é Always Be Charging, esteja sempre carregando. Que é o quê? Cheguei em casa, mesmo que eu gastei pouquinho de bateria, o que eu faço? Põe na tomada. Vou ao shopping, por exemplo, aqui em Poço, o shopping já tem um ponto de recarga. Fui ao shopping, o que eu faço? Está vazio ali? Põe para recarregar. Mas são parei no restaurante. Todos. Eu acho que tem um só. O pessoal que me falou que viu o ponto ali, quando você entra no shopping do lado direito, me disseram que viu, que viram um ponto ali. Mas você vê muitos restaurantes já colocando ponto de recarga. Você faz o quê? Eu vou almoçar. É igual hoje, você chega e tem restaurantes que você chega e tem o ponto de recarga de bateria do celular. Exato. E aí agora os restaurantes estão caminhando para colocar esses pontos de recarga para fazer o quê? Para atrair esses consumidores. E existe um detalhe também. Assim, se eu sou um cara empreendedor, eu, por exemplo, de repente eu quero colocar um ponto de recarga entre Poços e Campestre, a nossa vizinha Campestre aqui. Eu compro um terreno, eu alugo um terreno, de repente eu tenho um terreno e eu coloco um ponto de recarga ali, é isso? É isso que se espera. Há uns 15 dias, nós fomos a inauguração de um hub de recarga, devem ter lá uns 8 carregadores, ali às margens da Anhanguera, na altura de Santa Rita do Passa Quatro. Investimento privado lá. Investimento grande fizeram ali. Grande porque mesmo. É caro isso. É caro, bem caro. É bem caro. Ali, eles investiram ali alguns milhões ali. Mas também para você montar um posto de gasolina hoje, também tem alguns milhões para ser gasto. Sim. Então, a iniciativa privada já começa a fazer essa movimentação também. Eu acredito que tem gente com empreendedora e com capital financeiro para fazer um lance desse. Muito bom, Fabiano. Nosso papo muito, muito, muito legal. Muito esclarecedor, né? Legal, muito legal mesmo. Tomara que todos nós possamos comprar pelo menos uma bicicleta elétrica. Certeza que poderemos, se Não Deus quiser. Você quer acrescentar alguma coisa, irmão? Não, eu queria acrescentar aqui um agradecimento, viu? Nós que agradecemos. Manteiga, a tua condução aqui é brilhante. Deixa a gente à vontade, um papo bacana. Você está de parabéns. Se não puder ser à vontade, não adianta, né? Muito legal, uma energia gostosa aqui. Está de parabéns. É assim que o Café com Manteiga, ele nasceu para isso, para a gente trazer as pessoas que fazem alguma coisa para a nossa cidade, né? Em qualquer segmento. E quando o Luiz Antônio me falou, eu falei, vamos ver isso daí, porque isso é de grande importância para todas as pessoas. Porque muita gente pensa que ter hoje um carro elétrico é coisa muito distante, e a coisa não é tão distante assim. Não, ainda é caro. Para mim ainda é distante, honestamente. Mas eu tenho certeza, por nunca tem tanto. Estou falando financeiramente, né? Mas para muita gente ainda é uma coisa distante. Mas dessa forma que você está colocando para a gente aqui, Fabiano, eu acho que em pouco tempo
todas as pessoas vão ter condição, assim como aconteceu com o celular. Exato. Eu, a primeira vez que comprei um celular, que era aquele tijolão, sim, eu falei, poxa vida, aquilo foi um absurdo. caríssimo. Né? Caríssimo, custo caro. Mas ele veio caindo. Vem e chega para todo mundo. E esse trabalho que a gente está fazendo aí, esse trabalho que veio aí como uma encomenda da ANEEL, né, por um projeto estratégico, trabalho que é financiado pela DME Energética, DME Distribuição, é um trabalho que a intenção final disso tudo é que a gente possa colaborar para que essa tecnologia chegue mais rápido para todos. A intenção final é essa, é a gente conseguir fazer tecnologia que seja capaz de enquadrar aí, adaptar a mobilidade elétrica para o nosso cenário brasileiro. Para quê? Para que chegue para todo mundo. A nossa ideia é essa. E, se Deus quiser, a gente vai ver isso acontecer e vai ser rápido. Tomara que você possa ir de carro elétrico ou pelo menos de bicicleta, dar aula na PUC. Se Deus quiser. Então tá bom, Fabiano, muito obrigado pela tua vinda aqui, tirar esse tempo para a gente bater um papo. Mais uma vez, quero te agradecer porque foi de grande valia. Tá? Leva um abraço lá a todos da PUC e um principal para o meu amigo Marcos Cripo, que é coordenador de jornalismo da PUC em São Paulo. Né? Isso. E tá mas todo final de semana aqui. Ele tá sempre, um grande amigo nosso, Cripo. Nosso amigo. Um amigo em comum. Leva meu abraço a ele e a Tereza, se estiver com ela. Tereza é uma grande amiga também. Pode quebrar tudo, que ela bota tudo no lugar. Né? Não, ela é ótima. Ela é sensacional. A Tereza é sensacional. Então tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço. E o Café com Manteiga fica aqui à tua disposição. E da tua faculdade, da PUC, de quem de lá quiser vir aqui bater o papo. Nós temos aqui sempre um bom jeito de acolher aqui. Combinado? Combinado. Muito obrigado, viu? Obrigado, El. Obrigado nós, né? Obrigado, Lucão. Gente, vamos fechar? Porque na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio. Falei aqui com o Fabiano Costa, ele é o coordenador dessa eletrificação urbana que está acontecendo aqui em nossa cidade. Isso vai ser o ó do Borogodó, tá bom? Forte abraço, muito obrigado a todos. Compartilha com a gente aí, faça a sua inscrição, fica com a gente no nosso podcast, estamos em todas as plataformas, tá? Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais episódio aqui, queira Deus que sim. Você daí e nós daqui do Café com Manteiga. Viu? Fica em paz, vai na fé e até a próxima. Até lá.